Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de julho, segunda-feira, nós vamos iniciar na nossa diocese o retiro com os padres. Todos os padres, durante essa semana, de segunda a sexta, estarão em retiro, em oração, fazendo uma avaliação da própria vida, da própria vocação e rezando também por todas as comunidades cristãs, por toda a nossa diocese. Estará conosco como pregador Dom Giovanni, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte. Então fiquemos unidos aos nossos padres nesta semana, quando eles estarão fazendo o seu retiro. Eu gostaria, irmãos e irmãs, de comentar que nesse início de julho, como nós noticiamos há tempos atrás, o Papa estaria visitando a África, mais uma das suas visitas. Ele iria ao Congo e ao Sudão do Sul, mas por causa de problemas no seu joelho, ele teve que transferir essa viagem sem dia ainda certo. Ele não pôde ir, mas ele enviou para lá um cardeal Parolin, que é secretário de Estado, para o representar. É claro que não é a mesma coisa, não é uma visita, mas o cardeal está lá, fazendo contato com as autoridades, recebendo embaixadores, enfim, visitando alguns lugares onde a igreja tem a sua atuação, mas deixando em aberto a possibilidade do Papa ir visitar o Congo e o Sudão do Sul como estava planejado. Mas o Papa, nesse domingo, ontem, dia 3, ele teve um grande encontro com os congoleses, em Roma mesmo. Eles fizeram uma grande celebração no rito zairense, o Congo, Kinshasa, antigamente chamava-se Zaire. E teve então uma bela celebração no rito zairense, muito animada pelos tambores, pelos cantos e as danças do Congo. E ele fez uma mensagem muito bonita nessa missa que eu gostaria de partilhar um pouquinho. Ele celebrou essa missa então com a comunidade congolesa que reside ali em Roma. São religiosos, religiosas e muitos leigos e também pessoas, diplomatas que trabalham ali. A missa foi compartilhada com as paróquias da República Democrática do Congo, esse país que ele iria visitar nesses dias. Então imagina, o povo do Congo pôde assistir pelas redes também essa missa. Na homilia da celebração, realizada em rito zairense, como já disse, Francisco iniciou com a palavra essengo, ou seja, alegria, recordando que o reino de Deus está próximo, ainda não alcançado, parcialmente escondido, mas perto de nós, disse o Papa. Depois ele continuou a proximidade de Deus, que nos dá paz, mas ao mesmo tempo não nos deixa em paz. E depois ele explicou isso. Como é isso? Dá paz e não nos deixa em paz. Ele provoca em nós uma mudança, ele nos enche de admiração, nos surpreende, muda as nossas vidas. É o que acontece com os discípulos no Evangelho. Para anunciar a proximidade do reino de Deus, ou de Deus, eles vão longe em missão. Portanto, se nos perguntamos qual é a nossa tarefa no mundo, o que devemos fazer como igreja na história, a resposta do Evangelho é clara: a missão. Todos nós precisamos nos colocar em missão. Todos somos missionários e missionárias de Jesus. Em seguida, o Papa explica então a maneira surpreendente de Jesus enviar os seus missionários, sem esperar que estivessem prontos. Eles não haviam estudado teologia, mas ele os enviou assim mesmo, em missão, com 3 surpresas missionárias reservadas aos discípulos e para cada um de nós, hoje também. A primeira surpresa é o equipamento. Jesus não diz o que levar, mas o que não levar. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. E depois ele explica que para anunciar, quanto mais formos livres e simples, pequenos e humildes, mais o Espírito Santo guia a missão e nos torna protagonistas das suas maravilhas. Recordou em seguida que, para Cristo,
o equipamento fundamental é outro, o irmão. Não sozinhos, não por conta própria, sempre com o irmão ao seu lado. Nunca sem o irmão, sem a irmã, porque não há missão sem comunhão. E depois, a segunda surpresa da missão, o Papa afirma que é a mensagem. Também neste ponto recorda que Jesus orienta com uma saudação. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. Ou seja, o Senhor prescreve que se apresentem em qualquer lugar como embaixadores de paz. Aqui está um sinal distintivo: o cristão é um portador de paz, porque Cristo é a paz. Aqueles que fomentam ressentimento, incitam o ódio, ignoram os outros, não trabalham para Jesus, não levam a sua paz. E hoje, continuou o Papa Francisco, queridos irmãos e irmãs, oremos pela paz e reconciliação na República Democrática do Congo, tão ferida e explorada. Esse país que o Papa ia visitar tem uma região que está em guerra. Então o Papa pede que rezemos pela paz no Congo e também em muitos outros lugares. São mais de 30 guerras só no continente africano. Depois, em seguida, o Papa disse que a paz começa conosco, comigo e contigo, do coração de cada um. Se vive sua paz, Jesus chega e a sua família, a sua sociedade mudam. Mudam primeiramente se o seu coração não está em guerra, não está armado de ressentimento e raiva, não está dividido, não está duplo ou falso. Anunciar a proximidade de Deus é essencial. Depois dessa saudação de paz, todo o resto da mensagem confiada aos discípulos se reduz às poucas palavras com as quais começamos e que Jesus repete 2 vezes: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Anunciar a proximidade de Deus, que é o seu estilo. O estilo de Deus é claro: proximidade, compaixão e ternura. Este é o estilo de Deus e isso é essencial. A esperança e a conversão vêm daqui, de acreditar que Deus está próximo e cuida de nós. Ele é o Pai de todos, que nos quer todos irmãos e irmãs. E aí ele termina: como cordeiros entre os lobos. Depois do equipamento e a mensagem, a terceira surpresa da missão diz respeito ao nosso estilo. Jesus pede aos seus para irem ao mundo como cordeiros entre os lobos. O bom senso do mundo diz o contrário: imponha-se, sobressaia. Isto não significa ser ingênuo, mas abominar todo instinto de supremacia e prepotência, de ganância e de posse. O Papa recordou que a ganância por dinheiro e por bens causam tanto mal também à República Democrática do Congo. Muitas guerras são por causa disso. O discípulo de Jesus rejeita a violência, não faz mal a ninguém e ama todos. Por isso o Papa concluiu a sua mensagem afirmando que o Senhor nos ajude a sermos missionários hoje, indo na companhia do nosso irmão e da nossa irmã, tendo em nossos lábios a paz e a proximidade de Deus, levando em nossos corações a mansidão e a bondade de Jesus, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Que Deus nos abençoe e que nós todos possamos rezar mais pelo fim das guerras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.